Palavra pastoral, meditação. Meus queridos e amados irmãos, amigos, companheiros em Cristo, a paz do Senhor. Mais uma vez aqui me encontro neste início de um novo dia, como também de uma nova semana, para vos trazer novas meditações dentro da palavra de Deus. Sendo assim, vamos mergulhar nas Sagradas Escrituras. Irmãos, escolhi para esses próximos dias um texto muito lindo, maravilhoso, que nos veio da parte de Deus, também pelo apóstolo Paulo. É uma epístola que ele escreveu aos Gálatas. O capítulo que vamos meditar é o último capítulo desta epístola. É o capítulo de número 6. Leia este capítulo. Você vai gostar muito. Olha o que nos relata o versículo 1 deste capítulo 6. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também surpreendido. Pararam para pensar nisto? Esta epístola, ela é muito interessante. Provavelmente foi a primeira epístola que Paulo escreveu. De todas elas, num total de 13, esta foi a primeira. Ele escreveu aproximadamente nos anos entre 51 e 53 depois de Cristo, aos Gálatas, a região da Galácia. Essa região ficaria no central, na região central desse país que hoje é chamado de Turquia. Então a Galácia ficava nessa região central da Turquia hoje, atualizando, né? E ali Paulo enfrentou graves problemas porque de Jerusalém vieram alguns cristãos que tinha aquela formação ainda judaica cristã, os chamados judaizantes, que trouxeram muitos problemas para as igrejas ali daquela região, porque eles queriam misturar a lei com a graça. E Paulo teve que esclarecer tudo isso. No capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 10, o que Paulo faz é fazer a sua defesa como apóstolo, né? E como ele lutou para implantar o autêntico e verdadeiro cristianismo, mostrando a todos que a salvação não vinha pela lei, e sim pela graça. Até Pedro ele repreendeu, quando Pedro por lá passou, né? E quando os judeus chegavam de Jerusalém, Pedro se afastava dos gentios e Paulo não gostou daquilo. Você vai encontrar isto, né? No capítulo 2, de 11 até os versículos 21, 22, por aí. Até o último versículo, né? Então Paulo agora pega os capítulos 3 e 4 para justamente explicar a diferença da lei com a graça, o que é lei, o que é graça, e que a salvação vem pela graça. E justamente os capítulos 5 e 6, Paulo faz a aplicação da graça em nossas vidas. Então, tudo aquilo que ele disse aos Efésios, ele disse aqui, né? Que é pela graça que somos salvos por meio da fé. Isto não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Isso ele escreveu aos Efésios, capítulo 2, 8 e 9. Mas aqui Paulo explica que tudo que temos e que somos
no campo espiritual de salvação, relaciona-se única e exclusivamente pela graça que veio de Jesus, melhor ainda, que é o próprio Jesus. Porque Paulo, escrevendo a Tito, ele disse que Jesus é a graça. A graça de Deus se há manifestado. Veja que graça está no feminino e o manifestado no masculino, o que prova que Jesus é esta graça. Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação para todos os homens. Tito 2:11. Então a salvação nos vem por meio da graça e não da lei. Muito bem. Feito esta breve exposição sobre a epístola, quando foi escrita e para quem foi escrita, e o motivo dessa carta, né? Que era a preocupação de Paulo, né? De implantar em caráter definitivo nos corações dos irmãos, principalmente os gentios, que a salvação é pela graça, por meio da graça e através da graça, que era para aqueles crentes não se preocupassem com aquilo que os judeus ensinavam como guarda de sábado, circuncisão, que só serviam para eles, os judeus, para os gentios, jamais. E agora, nesse capítulo aqui, ele mostra como esta graça gera no coração do crente um genuíno amor pelo seu semelhante. Isso é fruto da salvação, que nos é ministrado pelo Espírito Santo. Então ele abre aqui esse capítulo dizendo: meus irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também, né? Não sejas surpreendido, não sejas tentado também, é isso que ele quer dizer, né? Encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. É assim que diz o texto. Olhe bem, veja que palavra. Paulo, que muitos achavam ele, né, um homem duro, nada disso. Ele era um homem cheio de amor, de carinho e de compreensão, porque ele, Paulo, mais que ninguém, ele sabia o valor de uma alma. Ele tinha esse conhecimento da dificuldade que tinha de se levar uma alma ao pé da cruz, aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. E como ele sabia também que as facilidades para se perder esta mesma alma que com dificuldade foi ganha, era muito grande. Muitas facilidades. E como de fato sabemos que é muito mais fácil destruir do que edificar. É ou não é? Exemplo, você planta uma árvore que, dependendo do tipo de árvore, ela leva muitos anos para crescer. E também leva muitos anos para dar fruto. É ou não é? E tem árvores tão frondosas, centenárias, gigantescas, que aquilo levou anos para ela chegar àquele nível, àquele porte. Entretanto, se alguém chega lá com um machado, ou com uma motosserra principalmente, em segundos, aquela árvore que levou anos para crescer, ela vai abaixo. Um prédio, olha quanto tempo, meses, até anos, dependendo da altura do prédio, leva para ser construído. Mas se você for implodi-lo, soltar dinamites nele ali, explodir, em segundos ele vem ao chão. Então, derribar é muito mais fácil do que edificar, construir. Assim mesmo é ganhar alma. É muito, muito mais difícil ganhar uma alma do que perdê-la. Então, temos que tomar muito cuidado com isso. Então, Paulo está advertindo aqueles crentes, aquela igreja. Meus irmãos, prestem atenção. Se algum homem
chegar a ser surpreendido em alguma ofensa. Ou seja, se você surpreender um irmão cometendo algum pecado, olha o termo aqui, chegar a ser surpreendido. Olha aí. Ou seja, apanhado no flagrante, coisa do tipo, coisa do gênero. Fazer o quê? É acabar de matar? É criticar dele, é murmurar dele, é falar para todo mundo, deixando aquele irmão, aquela irmã, sem condição sequer de reunir mais naquela comunidade? Não, irmão, isso está errado. Aí ele diz assim, olha, vós que sois espirituais, olha o que Paulo está dizendo. O que é ser um crente espiritual? É um crente que é orientado pelo Espírito Santo. É um crente que é conduzido pelo Espírito Santo. O que é ser espiritual? É aquele crente que dá lugar ao Espírito Santo na vida dele. E o crente que dá lugar na sua vida ao Espírito Santo, esse crente se torna cheio deste mesmo Espírito Santo. E quem é cheio do Espírito Santo tem amor, tem tolerância, tem compreensão, tem vontade de ajudar, tem vontade de estender a mão para levantar o caído, tem vontade de dar pão ao que está com fome, água ao que está com sede, aprende a perdoar quem lhe ofende, usa de misericórdia para com aqueles que não entendem das coisas de Deus e da sua obra. É isso que Paulo está dizendo, vós que sois espirituais. Aí eu pergunto para você, meu irmão, você é espiritual? Minha irmã, você é espiritual? Entendeu o que é ser espiritual? Repito, é ser um crente instruído, conduzido pelo Espírito Santo. Guiada pelo Espírito Santo. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, leia lá, a partir do versículo 14 em diante, Romanos 8, de 14 em diante, vós que sois guiados pelo Espírito de Deus, aleluia, né? Vamos atentar para as coisas que são de cima. Quem é guiado pelo Espírito de Deus, que tem a orientação dele, a condução dele, este é biblicamente, verdadeiramente espiritual. E é para esse tipo de crente, para esse tipo de igreja que Paulo está apelando. Vós que sois espirituais, como deveis tratar aquele irmão, aquela irmãzinha que caiu em algum pecado, em alguma ofensa a Deus? Aí está escrito, encaminhai o tal com espírito de mansidão. Ou seja, seja manso para com ele, seja manso para com ela. Não o maltrate, não o espanque com palavras, não lance no rosto daquela pessoa o pecado que ela cometeu, a falta que ela cometeu. Pelo contrário, encaminhai aqui é o mesmo que conduzir esta pessoa, orientai esta pessoa, instruir esta pessoa da mesma maneira que você, crente espiritual, também foi encaminhado, conduzido, orientado, instruído. O que você recebeu de bom, passe para aquela pessoa que agora está em situação adversa, até caída, não é? É isso que Paulo quer dizer, encaminhai o tal com espírito de mansidão. Olha que coisa linda. Fazer tudo com muito amor, com muito carinho. Trata-se de uma alma. A Bíblia já nos informa que sábio é aquele que ganha o seu irmão. Você será uma pessoa sábia se você ganhar aquele irmão, aquela irmã. Porque a tendência de quem peca, irmã, é se afastar da cruz, se afastar da comunidade, do povo, até com vergonha.
por conta daquilo que ele cometeu. E essa pessoa tem que encontrar guarida, compreensão, saber que ninguém está ali para o criticar, para lhe lançar em rosto o pecado cometido. Pelo contrário, a intenção é reintegrá-lo ao meio, reintegrá-lo à comunidade, não é? Em outras palavras, né? Ressocializá-lo até espiritualmente, para que ele se sinta bem em nosso meio, como se nada tivesse acontecido. E essa pessoa que será bem tratada pela comunidade, ela será eternamente agradecida, porque isto lhe salvará de quedas maiores e até mesmo de ir para um destino final ruim, que é o inferno. Então, irmãos, lembremos-nos que somos espirituais e, como tais, devemos nos comportar, ajudando pessoas que caíram, pessoas que esfriaram na fé e outros que pura e simplesmente se afastaram de nosso convívio social e espiritual e que precisa retornar. Aí Paulo agora faz uma advertência para terminar o texto. Depois que você encaminhar o tal homem, a tal mulher, com todo amor, com todo carinho, orientando eles com um espírito de mansidão, ou seja, com muita mansidão, com muito temor, tremor, com muito amor. Aí Paulo diz assim, olhando por ti mesmo. O que quer dizer isso? Ou seja, sempre vigiando, vigie, porque ele diz assim, ó, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentados. O que é que Paulo quer dizer? Da mesma forma que aquele homem, aquela mulher foi tentado e caíram, você também pode ser tentado. Você também pode ser tentada e vir a cair, como aquele irmão caiu, como aquela irmã caiu. Então, quando ele disse, olhando por ti mesmo, ele está dizendo, vigie. Vigie sempre. A vigilância tem que fazer parte das nossas vidas. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 12 da sua primeira epístola, ele disse assim, aquele, pois, que cuida estar de pé ou em pé, olhe, ou seja, você que cuida está em pé, você está em pé diante de Deus? Estou. Graças a Deus por isto. Vigie, para que você não venha cair. É isso que Paulo queria dizer. E Jesus, após a parábola das 10 virgens, capítulo 25 de Mateus, de 1 até o 13, no versículo 13, ele conclui a parábola dizendo, vigiai, pois, porque não sabeis o dia que o Filho do Homem há de vir. Vigie, esteja sempre em estado de alerta. E o próprio Jesus, no capítulo 26, versículo 41 do Evangelho de Mateus, que é um capítulo depois desse da parábola, né? Olha o que ele disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, irmãos, não existe carne forte de ninguém na face desta terra. A carne humana, nesse aspecto, é uma só. Toda a carne é fraca. E por causa disto, precisamos de vigiar e orar para nos robustecer e, assim, vencermos as tentativas do maligno. Viu? Tome cuidado. Marcos 13, de 33 a 37, Jesus fala muito sobre a vigilância. O versículo 33, ele disse, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E sobre todas essas coisas eu vos digo, vigiai. Versículo 37.
capítulo 13, Evangelho de Marcos. Então, amados, a nossa vida tem que ser cheia de amor, de mansidão, para cuidar dos fracos, dos frios, dos que se afastaram, dos que se desviaram, dos que caíram. E fazendo tudo isto com muita vigilância e oração, para que também não venhamos a ser tentados e cair nesta tentação. Que advertência linda e maravilhosa. E é com esta palavra que eu abro esta semana e este dia, viu? Sejamos crentes de verdade, sinceros, honestos, justos, amorosos, bondosos, compreensivos, sempre prontos a ajudar, sempre prontos a auxiliar as pessoas, orientando-as em suas necessidades, viu? Cuidado. Ajude, porque um dia você poderá ser ajudado. Cuide, porque um dia você poderá ser cuidado. Espero que isso nunca chegue a acontecer, viu? Mas se por este ou aquele motivo chegar a acontecer, que você possa ser também tão bem tratada como você tão bem tratou. Lembre-se que a vida é uma roda gigante e ela está girando. Tem a hora que estamos subindo, mas tem a hora que tem que descer. Quando estiver subindo, ajude. Ajude sempre, porque na tua descida você pode precisar da ajuda de alguém. Pense nisto, viu? Meus irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Pense nisto. Deus te abençoe. Meu Deus e Pai, receba a minha adoração, gratidão e louvor. Vem, Senhor, nos dar aquela consciência de um verdadeiro cristianismo. Aquele cristianismo que ajuda, que compreende, que não mata, que não destrói, que não espanca, mas que edifica, que exorta, que consola, que levanta o abatido e faz aquela pessoa que caiu se reintegrar ao convívio da comunidade cristã e voltar à comunhão contigo. Pai Santo, cura os enfermos e solucione os problemas. E dá-nos uma semana próspera e abençoada. Eu te imploro, Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Eu sou o pastor Mário Souza, que te deseja um excelente dia e uma maravilhosa e próspera semana na presença do Senhor, nosso Deus. Receba o meu forte e afetuoso abraço e a paz do Senhor.